Beleza. E aí? Conversa vai, conversa vem, reunião, tudo tal. Aí houve uma divergência de opiniões entre o Horst e o Bruno. E eles meio que discutiram sobre uma divergência. Já movido um pouco também pelo seguinte. Cara, eu não o Horst, sabia entre que era a aspas, mesma era da reunião. minha turma, porque veio comigo. E o Brunão era da turma do Júlio. Isso também ajudou um pouco. Porque era uma coisa boba, tudo. Mas eles tiveram discussão. O Júlio virou e falou assim: você tá reclamando do quê, Bruno? Na frente de todo mundo, na reunião lotada, velho. Sabe o que esse desgramado soltou? Brunão, você tá reclamando disso? Você tá achando ruim isso? Eu tenho que aguentar esse aí, ó. Eu não vou ser obrigado a aguentar esse aí, ó. Tô aqui tendo que aguentar esse aí falar. Mano, ele foi isso na frente. Na frente de todo mundo, cara. Satanás estava de pé na mesa estralando chicote. Tava. Você tinha realmente os dois times. Então você tinha os caras que desciam um pau em mim pro Renato e o vice-versa, entendeu? Em resumo, eu saí da reunião e pedi demissão pra Mariane. O Júlio saiu da reunião e pediu demissão pra Mariane. A Mariane virou pro Lucas e falou: pô, agora não tô nenhum dos dois agora. Ó, tudo quem resolveu foi esse cara aqui, ó. Eu lembro, o Múcio falou assim: você me dá a oportunidade? Mas sabe, foi uma grande lição pra mim, sabe, Renato? Porque, assim, eu decidi que era o seguinte: o que era importante era daquela linha pra frente. E existia... Você sabe que as pessoas, elas falam uma coisa que eu acho que é uma dúvida de caráter. Ela fala: existe a história de um, existe a história do outro, existe a história verdadeira. Não existe isso. Entre pessoas honestas, isso não existe. Existe a mágoa de um, a mágoa de outro e a história verdadeira. E as pessoas atrás aumentando as coisas, né? E é aí que era o que eu queria chegar. Por quê? Porque quando aconteceu toda essa situação, eu fui ver o que tinham falado pra você. Fui ver o que tinham falado pro Júlio. Você pediu a versão dos dois. Na verdade, eu pedi o que estava circundando os dois. Porque o que acontece? Quer queira, quer não, existe ruído. E esse ruído, ele é muito ruim. Então, por exemplo, uma coisa que eu fiquei ofendido de ouvir, não por conta do que estava sendo falado, mas da intenção das pessoas. Então chegaram, por exemplo, pro Júlio e falaram assim: porque você está sabendo que o Renato está falando que vai ser seu patrão agora. Cara, pra que alguém vai falar uma coisa dessa? E sabe o que é foda? Gente próxima do Júlio. Que me preocupou, além de me ofender, porque aí a gente está falando de uma conduta criminosa, né? Pessoas falando que o Júlio estava querendo arrumar uma situação para te pegar. Sim. Eu falei: cara, isso daí já é criminoso. Mas eu queria entender, por que você estava chateado, por que você estava chateado? Eu queria entender como que vocês lidaram com essa chateação. Porque o que um mediador faz, na verdade, não é te apresentar uma situação que você vai ganhar. É apresentar para os dois ao mesmo tempo uma situação que ambos vão perder. Tem um ditado árabe que fala que o bom negócio é aquele onde as duas pessoas que negociam, elas sentem que perderam alguma coisa. Por quê? Porque só existe reciprocidade se ambos abrem mão. O que eu vi, assim, existe uma grande amizade entre duas pessoas e só existe uma grande mágoa quando existe uma grande amizade. Sendo assim, o que eu precisava? Eu precisava falar assim: bom, olha só, Júlio, vamos ver a tua mágoa aqui, porque assim, você já se acostumou com ela e às vezes aquilo que te machuca já não é aquilo que vai te incomodar. Renato, olha só, existe essa situação. Aquilo que está te incomodando não é aquilo que você deveria se preocupar. E quando a gente reapresentou, quando a gente sentou os três, a gente reconectou, e aí foi aquela situação de eu chegar com o CT no Júlio, e aí vocês sentarem e ficarem 45 minutos resolvendo, fazendo essa Olha que legal essa foto, essa reconexão, né? Cara, isso é foto de quadro. É o primeiro dia que vocês voltaram a trocar ideia. A sorte foi que, tipo, eu dei a mão pra ele, ele já falou assim: fica tranquilo que a gravação é mudo. Você não vai ter que falar nada. Mas foi você que quis passar a mão na mão dele. Eu quis passar a mão na mão dele. Não, Maurício. E o Renato numa visão... Maurício, você tá muito romântico, cara. Renato numa... E é o que a gente conversou outro dia sobre amizade, quando a gente levantou aquela situação, né? Que quem é seu amigo? Né? Seu amigo é realmente aquele cara que bate nas suas costas quando você tá mal? Cuidado, às vezes o seu amigo não é o cara que bate nas suas costas quando você tá mal. É o cara que aproveita você tá mal para se sentir melhor que você. E tinha um monte de amigo assim do lado do Júlio. Exato.
Que amigo porra nenhuma, né? O seu amigo é aquele que se sente bem quando você tá bem, né? Na verdade, é aquele que não inveja aquilo que você tem. Porque o cara, ele tem que ser bom pra estar do teu lado quando ele precisa, mas ele tem que ser melhor pra te admirar por aquilo que você conquista. Sabe, o americano, o norte-americano, ele tem uma frase pra isso, que é muito verdadeira, né? Good for you, bom pra você. Ele fala de coração. Pessoas ficavam no meu ouvido esquentando minha orelha contra o Júlio, pessoas ficavam no ouvido do Júlio esquentando a orelha dele contra mim, e o único cara que levantou e falou assim, não, peraí, eu vou resolver isso, foi o Muzi. E aí ele saiu comprando briga. Ninguém queria que a gente resolvesse. Ninguém queria. Ninguém queria. Ninguém queria. Essa era a palavra. Ninguém queria que a gente resolvesse. Tinha gente se Até porque divertindo. para muitas Cara. pessoas era benefício se não resolvesse. Muitas que frequentavam aqui o CT. Que frequentavam o CT, ou que de repente para eles era melhor ter você só para eles, ou alguma coisa assim. Mas a gente desenrolando. Essa novelo grande Quase você não 2 desfaz meses, em 2 cara. dias. Olha aqui, ó. Olha esse momento icônico. Vou até deixar no Júlio aqui pra. No Júlio. No Júlio. Ó. Mão do Renato, ó. Ah, mulher! Passou a mão mesmo, com carinho. Já era o amor do Júlio. Do Júlio. Aí começava a novela. Aí começava a novela. E assim, tá? Aí ali a gente começou a gravar e aos poucos a gente começou a reatar uma amizade que, na verdade, fazia muita falta pros dois. Sim. E aí, Sim. cara, em pouco tempo nós nos tornamos grandíssimos amigos como era, e hoje o Júlio é um dos meus melhores amigos, é um Sim. irmão que a vida me deu. Por muitos anos eles falavam que a nossa amizade era de contrato. Lembra? Sim. Cara, Gente que vê venda em relações humanas é gente que tem preço. E- Cara, é bom que as pessoas se revelem. Era uma situação que eles não queriam que resolvesse. não queria que se resolvesse. Então, eu recebi inúmeras mensagens de pessoas falando que eu me vendi, de que eu não era mais o mesmo e que aquilo ia acabar com a minha carreira.